Você lembra como que era mais ou menos esse texto? Que você, o primeiro... Lembro, porque eu fazia... Mas você quer que eu faça o texto? Não, o texto não. Coisa, mas eu lembro total, cara. Faz um... Eu lembro que até hoje eu uso em alguns momentos. Você usa até hoje? Tem alguns que eu uso. Mas não, eu queria que você desse só uma colherinha de chá aí pra gente. Tá, porque tudo começa com o Donald ligando pra Margarida. Ele liga pra ela e... Ela, alô? Alô, Margarida! Oi, Donald. Vamos sair hoje, vamos? Sair? Ah, poxa! Tá, e onde a gente vai? Nós vamos no motel! E aí desenrola o negócio, entendeu? Ele pega o carimbequezinho dele. Coloca o som no carro. É bicicleta. Né? E aí ele para na frente da casa da Margarida. Vamos, poxa, que eu não tesão, hein, pô? Aí ela entra no carro e eles vão pro motel. E aí tem toda a encenação no som também, né? Cara, mas você acha que. Mas você tá falando. Eu acho que eu vi esse texto seu. Você fez no Multishow? No Multishow esse texto eu não fiz. Eu vi algum. Bom, eu vi esse. Em algum canto. Muito bom, muito bom. Mano, aí você fez um show dessa primeira vez que subiu no palco. Foi. Já foi. Eu imagino. Cara, você fez aí 2, 3 minutos agora, minha boca até já não fecha. Tá carrinho. Eu imagino num lugar de comédia que todo mundo vai pra ver. Eu acho que o sorriso é mais frouxo. Não, ninguém ouvia. Cara, meu Deus, Donald? Como assim o Donald? Cara, imitando um cara fazendo. Né? Então foi muita novidade. Também, né, cara? O texto, tinha toda a amarração do texto. E lógico, tem um monte mais de detalhes que eu não coloquei aqui agora. Mas tem muito mais detalhes que deixava maior o negócio, né? E eu contava umas 2 historinhas, coisas assim. Tinha o pum do elevador, que aí é censura livre, que aí dá pra fazer em qualquer lugar. Cara, deixa eu só voltar aqui que nós começamos a falar sobre... Falando em voltar, posso voltar? Volta. Agora podemos... Agora vamos voltar mesmo. A diretora tá voltando a fita na hora errada. Não, a gente tava falando dos personagens, a gente foi para outro assunto. O processo de criação. Você falou que tem 5 personagens, mas você se inspirou em alguém ou você falou, não, vou bolar no... Cara, a minha inspiração foi geral, não foi numa pessoa, basicamente, né? Embora a gente vê pessoas que já são a personagem, dá vontade de já pegar, né? Mas aí eu acho complicado, né? Esse negócio que parece uma zoeira em cima do que a pessoa é, coisa assim. Então eu crio os personagens como no teatro mesmo. Eu vou fazer um laboratório com tudo que eu vejo. Então, eu lembro do tempo que eu jogava bola com o pessoal que era de uma favela, ali perto de casa, de onde eu morava, tal, o jeito dos caras era, tal, e sempre tinha um felizão lá, mano, vamos jogar bola, mano, vamos... Nossa. Então, eu me baseei o Toninho Firmeza nessa pegada, né? Eu fui nessa linha, eu não fui na linha do mano, é nóis, mano, tirando, velho, né, do invocado, eu fui do feliz, do cara que de quebrar tá feliz pra caramba, não importa. Eu me viro, eu tomo conta de carro na rua, né? Não tem problema, eu me viro. Então, esse é o cara, ele tá sempre com alto astral. Geralmente, até pra contar as coisas que até incomodam ele, coisa assim, ele tá alto astral. Mas a voz, você era Mano Brown, teve alguma coisa? Não foi Mano Brown, não. Nada. Nossa, mas é invocado, né, mano? Coloca mais uma voz meio que rapera, né? Sim. E o Caipira também foi baseado na minha família. Em Monte Santo de Minas, tem família lá ainda, né? Parentes pra caramba lá. E foi baseado de lá, mas não foi no tio, não foi no primo, foi geral. Você pegou um pedacinho. Que você pega bonitinho, né? Bonito. Mas eu queria ser inocente, que é inocente nada, né? Aquele negócio muito bom mesmo. Então eu fui buscando isso e várias características. E criando o dele. Postura dele, tudo dele, pra até criar a voz depois. Né? O seu Antônio, que é um senhor de 92 anos de idade, baseado em senhores. Não sei o que, mas ele é meio fora daqui, é meio nordestino ele, né? É muito bom. Né? Aí veio até um Moção, né? Depois Isso, apareceu um Moção. Mas, cara, parece ainda um pouquinho, mas né? Eu criei isso aí lá atrás também, como velho. Então, eu penso sempre em criar. Eu tenho um feminino, mas o feminino nunca fiz no palco. Eu fiz só em rádio, que é a Antônia. Não achei ainda a oportunidade. A Antônia é sexóloga. Nossa, gente. E o pior começou com brincadeira, que eu fiz uns programas na Rádio Atual, né? Que fica dentro do CTN ali, que é internet. E foi muito legal, porque daqui a pouco eu tava dando conselho de verdade, cara.
Você Só acredita? escutando? Mandava, ai, não sei o que eu tô isso, que eu tô aquilo. E eu falava, calma, mas tá tudo certo. Mas você tá procurando no lugar errado. Daí, cara, era muito bom. Aí veio o Tunico, né? O Tunico nasceu de uma sketch que a gente fazia com Comédia ao Cubo lá atrás, que era eu, o Kerson Formes e o Shane. E a sketch não precisava ter o Tunico. Já, ela é engraçada por si só, mas eu quis criar um personagem pra ser buscado na plateia, pra ser o tímido. Sim. Você, eu não. Né? E aí, putz, isso aí pegou muito, ficou muito legal. Opa. O Tunico é o personagem que você usou lá no Multishow, no lá Multishow, no Treme Treme Treme. Quando eles te procuraram, eles procuraram exatamente o Tunico. Eles não pediram pra você alterar, não. Fala assim, ó, você tem que fazer esse personagem ou não? Não. Eles queriam o Tunico. Na verdade, não. Na verdade, fiz um teste com o Gustavo Mendes, né? E eu tinha que bater com ele. E o Tunico, ele tem uma particularidade que, por exemplo, você consegue entrevistar o Tunico? Por exemplo, eu venho com o Tunico, aí você faz umas perguntas pra ele. Qualquer pergunta, Tá, pode vamos perguntar. Oi, eu sou o Tunico. E aí, Tunico, tudo bem? Tudo bem. Tunico, onde você nasceu, Tunico? Eu, Onde você é? eu sou de eu sou dali, ó, do São Paulo. E você morava no Treme Treme, Tunico? Treme, morava no Treme Treme. E você era sobrinho sobrinho do porteiro? Porteiro, era assim. Então, cara, ele faz isso que até chega a incomodar. Muito Porque existe pessoas assim que falam as últimas sílabas que você tá falando. Você já não conversou com gente assim? E ele tem outra particularidade que o cara não pode falar nada que ele leva ao pé da letra. Entendeu? Você fala pra mim, qualquer coisa dá um grito, ele vai gritar. Entendeu? Você falar alguma coisa assim, nesse sentido, ele faz ao pé da letra que o cara pede. Ele não tem sentido figurado. Tá queimando. Ele vai tá queimando mesmo, entendeu? Ele vai sofrer como se estivesse queimando. Então ele leva ao extremo. Então esse foi a criação dele. Um cara que é meio nerd, né, de inteligente, né? Mas segue tudo ao pé da letra. É 8 ou 80, não tem meio termo com ele de entender. Não tem como se fala a malícia com ele. Sim. Né? E ele repete as últimas sílabas como se ele soubesse o que você vai falar. Quantos personagens você tem hoje? Hoje eu tenho 5. 5 E personagens, mais o stand-up comedy que é cara E limpa. as imitações, mais ou menos? Quanto tem? Olha, imitações eu tinha muito mais. Eu tô tentando retomar isso pra fazer as imitações, mas eu tinha em torno de 70 antigamente. Né? Hoje eu tenho bem menos. Tem umas que eu até esqueço. De tanto usar o Pato Donald. Mas eu tinha Paulo Henrique Amorim. Né? Eu tenho o Celton Mello. Tinha o Marcelo Rezende. Então os que vão morrendo, a gente vai parando de fazer. Mas a imitação é uma coisa que você tem que treinar constantemente, por isso que você falou que tem que retomar. Tem, senão você perde. Você perde o tom. Mas e como que você... Porque tem muito imitador que eles falam o seguinte, porra, o fulano imita a imitação do fulano. Porque é o caminho mais fácil. Você olhar o outro, do que você ir no cara e buscando como o cara faz. Então você vai no do outro que fez, engraçado. O ouvido já vai, sua laringe, eu falo brincando, sua laringe já posiciona e você já manda. Eu lembro que eu vi num show que o Tom fez no antigo Olímpia, né, que ele tava lá em cima e eu aqui embaixo, fazendo, entendeu? Porque aí você pega meio que a técnica que ele tá usando, que aí você meio que já manja isso. Mas aí você faz, daí você faz algumas alterações, você não faz igual mais parecido possível com ele, não. Ou você você tenta ler ele, né? Não, você tenta, pra fazer mais parecido com o original, com a pessoa que você tá imitando. Ah, tá. Né? E foi muito engraçado porque assim, eu imitava, era imitador, sou imitador, porém, cara, chegavam pra mim assim, você é imitador, então faz o Silvio Santos. Todo mundo pede Silvio Santos. Eu não sabia fazer o Silvio Santos, cara. Juro pra você, eu não sabia. Eu tive que ficar um dia inteiro assistindo domingo, que tinha um programa inteiro de domingo, né? E fica pra ir buscar a voz do Silvio Santos. E não é só voz, né? Não, só voz. Trejeito. O trejeito ajuda, né? Ele alavanca. Ele dá um up do que você vai fazer. Mas oi pra você. Mas oi. Não, pô, isso aqui ajuda demais. Ai. Né? Então dá pra ir buscar. Então, tem vozes que às vezes nem tá no meu acervo ali, mas que eu vou buscar. Já encomendaram voz. Você tem. Peraí. Vou atrás dessa voz pra você aí, eu treino. Mas não tem aquele negócio de você ter que procurar uma voz que se encaixe na sua, ou você fala assim, qualquer voz vai? Não.
Qualquer voz. E desde moleque eu já tinha meio que esse ouvido pra isso. Né? Até falo que o Donald, por exemplo, veio de um gato. Né? Era um gato e virou um pato. Fazendo. Pode crer, Aí, né? Nossa, meu Deus, uau, eu tô falando. aí depois você vê que você tem uma facilidade de fazer. Veio Geleia do Caça-Fantasmas, né? Eu começava a assistir. Oh, socorro, tô com fome. Né? Aí você começa a brincar vai- com a voz. Você vai encaixando, Vai. né, cara? Aí veio o Tonho da Lua. Lembra o Tonho da Lua? Opa! Ah, o Thiago, a Raquel conhece a dona. Aí eu comecei a falar, caramba, meu. Aí veio o Rei do Gado. Falei, ixi. Mas a hora que ele falou lá, não teve jeito. O negócio bateu no meu ouvido, eu já, pelo amor de Deus, não aguento mais esse tipo de coisa aqui. Eu falo até pro Jansen Serra, falei, Jansen, você tem um Antônio Fagundes na sua voz, velho. Repara isso, ó. Sério, Celso? Sério? Pior que E é muito parecido, se você for ver. Né? Então aí comecei nessa brincadeira. Aí veio o Celton Mello fazendo aquele Emanuel, que era apaixonado pela Grampola, você lembra? Sim, sim. Pois é, eu adoro a Pulinha. A Pulinha é meu amor, eu vou casar com ela. Né? E fazia isso aí. E aí falei, cara, eu tenho a manha de fazer vozes. Aí pegava desenho, então, putz, desenho era mais fácil ainda. E não é uma pessoa, tem uma pessoa por trás, mas não é a pessoa. Sim. Né? Não dá pra pegar o jeito. Ah, assistiu os Flintstones lá. Ei, Narico, vamos jogar boliche. E eu não posso hoje, Fred. Hoje a Pet quer sair comigo e ir pro shopping dos dinossauros, né? Então começou a vir. E aí as vozes de desenho ficam muito mais fácil pra mim. Meus contatos, gente, no Instagram, @Celso Júnior Humor. Celso Júnior Humor. Também no TikTok, Kawaii, essas coisas todas. @Celso Júnior Humor. E no Facebook, minha página é Celso Júnior Ator Comediante. Boa, então vamos lá com a história inédita aqui no nosso podcast. Vamos lá. A história é o seguinte, gente. Eu sou casado, né? Sou pai de 2 filhos hoje. Mas foi muito engraçado, cara, como eu tive desencontros até encontrar a minha esposa. Porque assim, eu trabalhei no Shopping Ibirapuera, no Banco Real. Ela também trabalhava lá. Eu fui no Villa Country várias vezes. Ela frequentava lá. E vários lugares, assim, coincidia, né? Isso a gente foi descobrir depois do casamento, lógico, né? Mas aí que aconteceu, eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês. Eu fazia show num barzinho chamado Camaleão, que ficava ali na Cursino. Fechou, já não tem mais. Fechou lá no Camaleão. Fechou, Conhecia muito lá, hein? Fiz muito show lá, muito show. Paper Hill fez uma boa temporada lá. E aí que aconteceu? A minha esposa, porque toda terça era shopping em dobro. E ela ia lá, frequentar lá. E você tava fazendo show. Eu tava fazendo show. E a minha esposa sentava do lado de fora. Quer dizer, na época não era minha esposa, na época eu não conhecia. E ela ficava assim, que saco esses caras contando piada ali. Meu Deus do céu, tem que ser no dia do shopping em dobro. Que porcaria, esses infernos, esses caras, juro, cara. Ela xingava muito, assim. E aí tá, aí o mundo foi dando voltas, e ela foi até me assistir no Bibi Ferreira, mas na época era noivo ainda, né, enfim, ela tinha terminado também o relacionamento, ela foi pra espairecer, me assistiu lá e tal, mas, né, não sei como que foi direito pra ela, ela fala que foi bom, mas não sei. Mas enfim, o mundo vai dando voltas, e ela era amiga, muito amiga de uma menina que fazia a técnica pra mim, a parte de luz, e o marido dela fazia a parte de som. Aí, cara, falando, eu tenho que te apresentar essa menina. E ficava pra ela também, falando, eu tenho que te apresentar ele é pra você. Mas enquanto isso, a gente, né, enquanto a pessoa certa, a gente vai ficando com os errados, sabe, esse negócio? Então, foi o que aconteceu. Ela com os errados e eu com as minhas erradas. Aí tá, até que, né, eu terminei com o meu relacionamento, fui até num resort, pra parecer que eu tinha ganhado uma estadia lá, fui ficar no resort. E só que aconteceu uma coisa antes de eu ir pro resort, que foi meu aniversário. Meu aniversário 19 de outubro. Eu recebi uma mensagem assim, parabéns, muitas felicidades, saúde, paz, tal, não sei o que, da sua futura esposa. Oi. E aí você entra na brincadeira, não sei o que, não sei o que, muito obrigado por ter lembrado, não sei o que, do seu futuro esposo. Bicho, isso aí saiu até no meu clipe de casamento. Né, isso aí deu pano pra manga, porque aí a gente começou depois ter contato, conversar, coisa assim. Aí fui pra esse resort, fui pro resort, cheguei no resort, aí o que aconteceu?
A gente começou a conversar. Ficamos 40 e poucos minutos. E aí eu falei, quer vir pra cá, tal, lógico. Ela falou não, né? Imagina, eu vou no resort, que era abusado, chamava pro resort. Primeira vez que tá conversando. E foi aí que eu voltei, né, pra São Paulo, tal, não sei o quê. Dei o check-out lá num domingo e a gente marcou de ir no cinema. Ela desceu as escadas da casa dela, que é onde eu moro hoje, né? Também lá no fundo. Ela foi lá na frente, cara, não deu uma nem duas. Beijão. Já mesmo, logo, primeiro encontro. Primeiro encontro, que a gente bateu um papo tão legal no negócio. E aí foi, vamos no cinema. A gente foi no cinema, aí assistiu no cinema, fomos assistir o Filme dos Espíritos, né? Porque tinha uma pegada espírita, a gente gosta desses filmes, mexe muito com a emoção e tal, não sei o quê. Aí beleza, assistindo o filme lá, tava o Arley Santana no filme. Santana. Ele era um maquiador. Sim. E aí beleza, ele maquiando lá, não sei o quê. Aí tem uma cena que o cara fala pra ele assim, cara, você viu que o Arley Santana tá no personagem? Gente, você viu quem morreu? Aí o cara, vejo gente morta todo dia. Ele, não, olha aqui, ó, Antônio Celso, o ator. Eu fiquei meio assim, não. Opa! Não é possível. Aí ela olhou pra mim, assim, eu falei, cara, não é possível. Eu saí do cinema, liguei pro Arley e falei, Arley, é Antônio Celso mesmo o nome do cara? Falou, não, cara, é outro nome. Eu coloquei Antônio Celso. Falei, filho da mãe, bicho. Que legal, foi muito legal. E aí a gente acabou, né, namorando tal, um tempo. Apresentei ela pros meus pais depois de um tempo. E aí já noivamos. Aí a mãe dela tava até doente, faleceu também depois, acho que 2 meses antes do casamento, a mãe dela faleceu. E hoje, cara, a gente é casado, mas você vê, foi muito desencontro. Ela criticou o trabalho. Vocês passaram tão perto um muito, do outro, cara. Muito. Eu trabalhava no Banco Real e ela levava os ARPs, que era aqueles sacões cheios de depósito pra fazer pagamento de conta. Levava e se bobear, eu recebia e a gente não... Né? Se bobear até falei assim, nossa, que gatinha. E nada, né? Nada. Não, você falou de um bar aqui da Cursino, que a Cursino, quem não conhece, aqui bem próximo. O camaleão não é tão grande assim, né? Não, era mesmo pequenininho. porque ele é comprido, né? Estreito. Mesmo ela sentando lá fora, ela te via. Via, ouvia e incomodava. E ela ficava incomodada com as piadas. Mas, então, você vê, cara, as coisas acontecem quando Deus quer, cara. Não tem jeito. Tem o momento certo das coisas acontecer. Que foi acontecer isso, depois dela namorar os caras, eu namorar as meninas, e tudo acontecer, e a gente, depois até, né, numa idade, pena que... A gente fala assim, pena que eu não te conheci antes, mas de repente se eu conhecesse antes não ia dar certo como dá hoje. Hoje a gente tá com 2 filhos, uma família maravilhosa, né, aliás, nossa, bati até aqui, né? Devo muita coisa a você mesmo, muito mesmo. Vai ter que me colocar na justiça também. Brincadeira, mas ela segurou a bronca muito forte na pandemia e foi uma guerreira mesmo. A gente tá junto e é isso aí. Tudo junto. É isso aí. Muito bom, muito bom. Ó, é que eu falo, cara. Ó, os comediantes vêm aqui e contam essas coisas que eu já falei em off aqui. O Jansen também contou. Pô, é maravilhoso, cara. Tá vendo? Os comediantes também amam. Também amam, cara. E amam, sofrem também. Sofrem também, fala aí. Discutem, lógico, sempre. Né? Mas, graças a Deus, hoje a gente tá bem com uma família. Lógico, tem os perrengues de cada dia, tem os nervosos de cada dia. Né? Eu também, se pudesse, tinha me tornado pai antes dos 30, né, cara? Porque agora, olha, não é fácil não segurar a onda e a gente com um monte de preocupação, aí vem pandemia, vem conta, vem tudo, a gente não consegue dar a atenção que a gente tinha. E uma coisa que me entristece demais hoje, cara, é meus filhos não poder viver o que eu vivi na minha infância. Isso, né, isso eu lamento demais mesmo. Assim. Então, essas crianças antes da pandemia já não iam conseguir viver o que nós vivemos aí. Exatamente. Depois da pandemia piorou. A gente deixou eles mais fechados aí, né? Pois é, falavam assim, né? Olha, não deixa seu filho tanto na internet. Aí vem o quê? Aula online, que é a internet. Não tem jeito, cara. Não, né? Agora, mas, cara, sensacional.